Aí, gravação foi iniciada. Deixo agora o palco para vocês, Eduardo, Rosângela. Bom evento a todos. Obrigada, Karen. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Eu estou aqui com o Eduardo Dias, nosso auditor, sócio da Russell. Eu sou Rosângela, para quem não me conhece ainda, mas boa parte do pessoal que eu estou vendo que está assistindo já me conhece, já não aguenta mais ver minha carinha. Então, hoje a gente vai falar um pouco, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que é um assunto bastante atual, e já uma matéria tributária relevante, para muitas empresas. E estamos aqui representando a Russell Bedford, que é associada à Russell Bedford Internacional, que teve seu início lá em 1983, então a Russell Bedford Internacional tem aí cerca de 28 anos, e no Brasil há cerca de 10 anos, que esse ano conseguimos conquistar o selo GPTW, que foi uma grande conquista, uma das melhores empresas, consideradas uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Ao longo desses 10 anos, já atendemos mais de 1.000 clientes, entre clientes de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance, tecnologia da informação, e também agora, serviços de LGPD. Então, somos membros da Russell Bedford Internacional. Sigam a Russell Bedford Brasil nas redes sociais, Instagram, no LinkedIn, sigam a nossa página. Então, Russell Bedford, nós levamos você mais longe. Deixa eu apresentar aqui o Eduardo Dias. Ele... Desculpa aí. Eu tenho 22 anos de auditoria externa, sou bacharel em Ciências Contábeis, especialização em Gestão Tributária, tenho CNAE, CVM, SUSEP, Bacen, quem sabe em breve Previ, que vamos fazer a prova aí para ver se conseguimos. Vamos fazer. O Eduardo Dias é sócio de auditoria, também bacharel em Ciências Contábeis, tem 6 anos de auditoria externa e também pós em Controladoria de Finanças, MBA em Gestão Tributária, também tem certificação CNAE, SUSEP, Bacen, e ele que vai nos falar hoje sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. Tudo contigo, Eduardo. Muito obrigado, Rosângela, pela introdução. Agradeço também por todo o apoio que foi dado para a idealização e realização desse evento. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite, colegas. Nós trouxemos esse tema, ele é um tema extremamente relevante, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, Ele tem uma relevância bastante importante para os contribuintes, E em questão de impactos financeiros também, ele tem impactos bastante significativos, No qual nós vamos, no decorrer aqui do evento, nós estaremos comentando a respeito, Então, nós separamos alguns temas, para comentarmos a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa aqui é a nossa programação da noite. Agradeço a todos aqui que estão despendendo um pouquinho do seu tempo para ouvir a respeito deste assunto. Então, aqui uma breve introdução a respeito do tema. Acredito que algumas pessoas já tenham conhecimento, já estejam acompanhando, outros talvez não. Então, vamos fazer aqui uma breve introdução, o que é essa tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o histórico, a sua linha temporal, atualizações que ocorreram no FD Contribuições, impactos financeiros, empresas beneficiadas, como utilizar o crédito, aí algumas considerações finais em relação ao tema.
Tá? O que é, então, a tese da exclusão do ICMS? Tá? Essa tese ela foi criada, tá? Justamente pela seguinte questão. O ICMS ele é considerado como um tributo por dentro, né? Que a gente denomina como um tributo por dentro. Ou seja, no seu faturamento, esse tributo ele já está incluso, né? Ali dentro do valor que foi faturado. Então, se levantou a bandeira que, não, só um pouquinho. Se o valor do ICMS ele está lá dentro, por que eu tenho que tributar esse valor quando eu vou calcular o PIS e a COFINS? Então, se levantou essa tese, né? Se criou a tese, e aí começou todo o evento, né, em relação a essa tese, que ela visa justamente excluir o valor do ICMS, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele não pertence, ele não faz parte do faturamento da empresa, né? Então essa é uma das teses que ela foi mais aguardada, né, até o momento, né? E ela também, em todas as mídias, ela é divulgada como a tese do século, né? Então essa tese foi uma forma que os contribuintes buscavam meios, né, no qual pudessem se resguardar e recuperar valores de PIS e de COFINS que foram pagos a maior, pois anteriormente eles consideravam o ICMS na sua base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Mas por que ela é considerada como a tese do século, né? A principal questão no qual ela é considerada como a tese do século é que ela abrange uma quantidade enorme de contribuintes, né? Nós temos aqui no nosso país inúmeras empresas que são contribuintes do PIS e da COFINS, inúmeras empresas que são contribuintes do ICMS, né? Então, por conta desse número relevante de contribuintes que existe, o impacto financeiro com a possibilidade de recuperação, ele é na casa de bilhões. Então, por isso que ela foi considerada como a tese do século, devido à sua relevância financeira de recuperação, né, e até impacto aos cofres públicos. Tá? Em questão do histórico, tá? Nós vamos abordar aqui alguns dos principais temas, né, dessa linha temporal, que vem, então, desde o início ali da tese, né, da exclusão. Comentaremos a respeito do parecer da Procuradoria-Geral e os efeitos de modulação que foram trazidos pela decisão do Supremo Tribunal. Tá? Então, em 15 de março, tá? Essa tese ela é antiga, ela é anterior a essa data, mas eu inicio aqui com 15 de março, porque eu vejo que aqui, nessa data, ela foi praticamente o divisor de águas, né? Ela foi aqui que eu entendo que a tese ela começou a ter uma maior notoriedade, tá? Pois no dia 15 de março, o Supremo ele julgou o recurso extraordinário de número 574.706, tá? No qual, nesse julgamento, ele decidiu, então, que o ICMS ele não compõe o faturamento, né? Ele não compõe a receita bruta das empresas e ele tem que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Então, guardem bem essa data de 15 de março, que ela vai voltar mais adiante. Ok, o Supremo fez o julgamento em 15 de março, tá? Mas, então, qual que era o ICMS que eu deveria excluir da minha base de cálculo? Era o ICMS que eu declaro na minha guia que eu vou recolher no mês subsequente? É o ICMS que eu destaco na minha nota fiscal de saída de mercadoria? Qual que é o ICMS, afinal de contas, né? Ainda estava uma incógnita, né? Aí, em 2018, a Receita Federal fez uma publicação de uma solução de consulta, né? A solução de consulta CONSIT número 13, e em outubro de 2019, a Receita Federal ela emitiu a Instrução Normativa 1911, tá? Tanto na Instrução Normativa quanto na solução de consulta CONSIT número 13, a Receita Federal ela apresentava ali como orientação
que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o ICMS a recolher, né? Só que não era bem o que os contribuintes buscavam por vias judiciais, né? Recapitulando, como é que funciona o cálculo aqui, rapidamente, do ICMS, tá? Nós temos o ICMS, né, das saídas, aí tem o ICMS da entrada, né, no qual, ali, resumidamente, no final do mês, tá, o ICMS da saída menos o ICMS das compras só vai dar o que tu vai recolher, tá? Um resumo bem básico, de modo geral. Exatamente, tá? Ou seja, quando a Receita ela se posicionou informando que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o ICMS a recolher, as empresas iriam pegar um valor menor, né, para deduzir da sua base de cálculo. E não era isso o início da tese, não era esse o objetivo, né? Então, nesse ano de 2021, ele foi um ano muito importante para essa tese, porque o Supremo Tribunal Federal, em 13 de maio, ele julgou o tema de número 69 da repercussão geral, no qual ele traz aqui, claramente, tá, que a exclusão do ICMS da base de cálculo, ele é o ICMS que ele é destacado na nota fiscal, né? Ou seja, é o ICMS que é destacado na nota fiscal de saída, e não o ICMS a recolher, tá? Então, em tese, as empresas conseguiram garantir um valor maior, né, digamos assim, para reduzir a sua base de cálculo do PIS e da COFINS, porque a decisão do Supremo, ela deixa bem clara que é o ICMS destacado da nota fiscal, né? Claro que com essa decisão criou-se um efeito de modulação, né? No qual as empresas, a gente vai aprofundar melhor na questão do efeito de modulação, tá? Mas essa decisão ela tem efeitos a partir da data de 15 de março de 2017. Por isso que eu citei aqui a importância de gravar essa data de 15 de março, tá? Ainda no mês de maio de 2021, né, logo na sequência, ocorreu a emissão, então, do parecer da Procuradoria-Geral, né, é o parecer de número 7.698, né, onde a Procuradoria ela buscou facilitar justamente a aplicação, né, da não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? E ainda por cima, no parecer da Procuradoria, ela recomenda adoções de providências imediatas por parte da administração tributária. Aqui foi praticamente um intimaço na Receita Federal, né? Olha a Receita Federal aqui, ó. Nós temos um posicionamento claro que a exclusão do ICMS da base de cálculo é o ICMS destacado na nota, né? Agora, você, Receita Federal, precisa se posicionar novamente em relação àquela tua instrução que tu havia publicado em 2019. Até o momento da nossa apresentação, quando estávamos elaborando aqui a apresentação, o evento mais recente que veio ali da Receita Federal, por enquanto, né, foi apenas a atualização do Guia Prático do EFD Contribuições, né? Onde no dia 24 de junho a Receita Federal ela fez uma publicação de uma nova versão, a versão 1.35, né? Onde ela traz duas novas seções que elas mencionam a respeito ali da exclusão da base de cálculo do ICMS, né? Da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? E aqui já puxando o gancho também, né, como nós somos uma empresa de auditoria, e aqui já é uma notícia saída diretamente do forno, né, o IBRACON, ele fez uma publicação ontem da circular número 7, onde, através dessa circular, o IBRACON ele busca apresentar orientações aos auditores, né, em relação a como examinar, né, quando forem fazer agora as suas auditorias de balanço, as suas auditorias de demonstrações intermediárias, como que os auditores devem conduzir e examinar as informações relacionadas às empresas que possuem processo
né, tramitando na Justiça com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui nós gostaríamos de destacar, tá, as principais informações que o parecer da Procuradoria-Geral ele trouxe, tá? Então, ele é bem explícito, né, em relação aqui, ele reforça a decisão lá do STF, né, e ele deixa bem explícito aqui sobre a questão do ICMS a ser excluído da base de cálculo, que o entendimento do Supremo é o destacado na nota fiscal, né? Então, o objetivo, quando o Supremo emitiu o parecer, né, ele teve o objetivo justamente de reforçar, né, o compromisso da administração tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito, né, no qual garante a máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, né? E que eu acho que é importante ressaltar que não independe de demanda judicial, né, Eduardo? E essa recuperação pode ser via administrativa também, né? Exatamente, né? Por conta desse parecer aqui do Supremo, né, ele deu uma abertura para as empresas, né, mas a gente também iremos aprofundar aqui, mas ele deu uma abertura aqui para as empresas que não mais, né, você precisa entrar com ação judicial, mas agora também existe ali a possibilidade de recuperação por vias administrativas, né? O que seriam as vias administrativas, né? Basicamente a empresa fazer o levantamento, né, dos valores que se recolheu a maior de PIS e de COFINS, né, regularizar as suas obrigações acessórias, né, e apresentar um PDCOMP para fazer a abertura do crédito, né? Então, é bem relevante aqui, ela deixa bem clara e bem explícita a questão, né? O ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado nas notas fiscais. Aqui não dá margem de dúvida nem alguma, né? E frisa também a respeito ali do efeito de modulação, né? Que é o efeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Ele tem que ser após a data de 15 de março de 2017, né? Exceto, né, pessoal, exceto para as ações que já haviam sido protocoladas antes de 15 de março de 2017. Tá? Com relação aos efeitos de modulação, né, nós estamos apresentando aqui um quadro que ele visa facilitar o entendimento, né, a respeito do que é, então, esse efeito de modulação, que ele é diversamente mencionado, tanto na decisão do Supremo, quanto no parecer da Procuradoria-Geral. Tá? Então, de uma forma resumida, né, como é que funciona? Para as empresas que tiveram uma ação interposta antes de 15 de março de 2017, né, ou seja, antes daquela primeira decisão lá do Supremo, já destacando que sim, é possível excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, para as empresas que entraram com ação antes de 15 de março, as empresas que estão com trânsito em julgado, né, estão tranquilas ali, os seus créditos eles serão mantidos sem qualquer questionamento, né? Você vai conseguir recuperar valores antes da data de 15 de março, né, conforme ali o que tem na sua ação e o período que está ali mencionado. Para as empresas que entraram com ação antes de 15 de março, porém ainda não está transitada em julgado a ação, tá? Pelo efeito da modulação, já que você ingressou com uma ação antes da data de 15 de março, os seus créditos pleiteados na ação, eles ainda também serão mantidos, né? Mesmo não havendo trânsito em julgado. Tá? O principal divisor aqui é se você ingressou com a ação antes de 15 de março ou depois de 15 de março. Então, para as empresas que ingressaram com ação após a data de 15 de março, aqui já começa a se aplicar os efeitos da modulação.
tá? Então, quem entrou com ação após 15 de março e já conseguiu ter um trânsito em julgado do seu processo, tá? Em tese, tá? Pode ser mantido os créditos anteriores a 15 de março, porém, existe um risco, tá? Que a Procuradoria ela ingresse com uma ação rescisória questionando os ingressos anteriores a 15 de março, tá? Justamente por conta dos efeitos de modulação, né? Aqui eu vejo, sinceramente, vai depender, tá? Pode ser que eles ingressem com uma ação rescisória, como pode ser que não, né? Em algumas pesquisas que eu realizei a respeito do tema, de quem ingressou com ação após a data de 15 de março, teve uma situação em que um desembargador, ele na sua decisão que ocorreu no dia 23 de julho agora desse ano, de 2021, ele retirou o efeito da modulação, tá? Quando ele fez o julgamento do processo, tá? Então, provavelmente, né, pode ser aplicado ali no trânsito em julgado o efeito da modulação, tá? Mas ainda vai depender do juiz. Exatamente, vai depender da decisão do juiz. A Valéria tem uma pergunta, mas acho que a gente deixa para responder mais para o final, Eduardo. Sim. As entradas, como se deve excluir já o ICMS destacado na nota fiscal e assim já ter o crédito na entrada. Acho que até essa dá para responder já. Bom, então com relação ao questionamento ali da colega Valéria, tá? Essa tese do ICMS, ela é voltada para as notas fiscais de saída, né? Até o momento, em questão das notas fiscais de entrada, tá? Ainda existe uma incógnita, não é muito claro ainda por parte nem por questão de decisões do Judiciário e nem por questão da Receita Federal, qual que tem que ser o tratamento. Se tu exclui também o ICMS da base de cálculo das compras, né, das entradas, ou se mantém eles normalmente, tá? Então, ainda essa é uma questão que ela ainda está uma incógnita, né? O que é bem claro é o ICMS da saída, porque a saída, teoricamente, já é uma receita e, por isso, o ICMS estaria dentro dela. Do faturamento, exatamente. É pela característica do tributo. Né? Porque como o PIS/COFINS incide sobre faturamento, né? Exatamente. Aí alguém ali levantou a bandeira, não, mas só um pouquinho. Então, como é que eu vou tributar também se o ICMS está aqui dentro? Não pode, né? Eu tenho que eliminar esse efeito. Ele não está abrangendo, né, as entradas, e sim sobre as saídas. Né? Isso, exatamente, perfeito. Daí a Valéria comentou que vem aí mais coisas. Com certeza, Valéria, eu acho que essa decisão agora vai abrir portas para outras demandas tributárias que são antigas também, que já vêm sendo postuladas, né? Então, acredito que vamos ter mais novidades a partir dessa decisão, né? Essa decisão a respeito da tese do ICMS, ela é tão relevante, não só por questões monetárias, né? Mas justamente por isso, porque ela vai abrindo outros canais, né, de outras teses, né, que até o pessoal tem denominado como teses filhotes, né? Então, por isso que ela é tão importante, né? Por isso que ela chegou com tanta força para os contribuintes. E retomando com relação, então, à questão dos efeitos de modulação, tá? Quem tiver ali a ação interposta após a data de 15 de março e a sua ação não tem um trânsito em julgado, tá? Pelo efeito da modulação, tá? O crédito pleiteado com data anterior a 15 de março, em tese, ele será perdido, né? Infelizmente, ele será perdido por conta do efeito da modulação. Mas, com certeza, serão mantidos, né, os que forem posterior à data de 15 de março. Né? Isso é garantido lá pelo Supremo. Tá?
E quem não entrou com nenhuma ação, né? Bom, pelo parecer da Procuradoria, tá? Ele pode pleitear ali por vias administrativas, né? Claro, limitado ali somente a partir da data de 15 de março, né? Realizando os devidos procedimentos conforme a orientação do manual atualizado do EFD Contribuições, tá? Ou também, né, quem quiser ingressar com a ação, né, essas decisões elas não eliminaram ali, agora eu não posso mais entrar com a ação. Na verdade, vai ser uma estratégia de cada empresa. Tá? Depende dos créditos, né, que tem para buscar, né? Exatamente. Depende dos créditos, depende do perfil do dono da empresa, se ele tem um perfil no qual ele quer aguardar, né? Porque uma decisão ela demora um pouquinho, né? Se tu ingressa por vias judiciais, por vias administrativas, né? Em tese ali o procedimento é um pouco mais rápido, tu vai ter um trabalho operacional maior pela questão de retificação de obrigações acessórias, tá? Talvez a Receita ainda possa questionar, já que a Receita não atualizou ainda a sua instrução normativa, né? Mas o que também é defensável, já que tem o parecer da Procuradoria, e tem também a atualização do próprio manual da EFD Contribuições, né? Vai depender, na verdade, do perfil de cada empresa, né? Quem ingressar com a ação tem a questão dos valores que eles serão atualizados pela Selic, tá? Então, depende muito de cada empresa. O importante é definir ali uma estratégia, né, que fique bom para a empresa. A Valéria está perguntando se é só refazer o EFD, os livros, ou ainda tem que pedir o aval da Receita para fazer administrativamente? Tu tem que... É o procedimento normal, né? A via administrativa seria o procedimento normal de qualquer retificação de obrigação acessória, no qual tu tem um tributo que tu recolheu maior. Então, o que vai envolver aqui no caso? Vai envolver o EFD Contribuições, retificação do EFD Contribuições, né? Retificação da DCTF, né? E a abertura via PERDECOMP. Aí no qual, através do PERDECOMP, a Receita ela vai homologar ou não, né? Então, se a Receita também não homologar o PERDECOMP, né, tu pode entrar ali com recurso e defender a abertura do PERDECOMP, tá? Mas em tese a via administrativa é o procedimento normal que já existe. Uhum. Com relação aqui à atualização, né, que foi apresentada em 24 de junho, do EFD Contribuições, né, foi publicada a nova versão ali do Guia Prático, né, a versão de número 1.35, tá? Onde que ela traz ali de atualização, né, a criação da seção 11 e 12, que tem justamente as orientações gerais sobre ações judiciais e orientações para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Algumas outras atualizações, né, em relação ao registro 0120, o registro 0900 e o registro C600. Mas aqui no caso que nos interessa, né, é a questão ali da criação das seções 11 e 12. Então, o que trazem aqui as seções 11 e 12, né? Ela vem justamente aqui um detalhamento, tá? No manual, onde são observados os efeitos das decisões judiciais na escrituração do EFD Contribuições, tá? Onde qualquer alteração da base de cálculo, de alíquota ou de tratamentos tributários diversos dos definidos pela legislação, eles só são aplicáveis se houver limitação temporal dos efeitos da sentença judicial. Então, faz necessário que a ação judicial ela tenha transitado em julgado, bem como a decisão judicial seja aplicável em relação aos fatos geradores a que se refere a escrituração. No manual, a Receita ela reforça aqui a questão dos efeitos de modulação, né? Onde ela frisa aqui que com a edição do parecer do PGFN, onde já explicita as orientações preliminares em relação ao cumprimento da decisão do STF, né?
Então, e aí, basicamente, aqui no manual, ele traz já exatamente a questão do efeito de modulação que já foi apresentado na decisão do STF, né? Que, em relação aqui a receitas auferidas a partir do dia 16 de março, o valor do ICMS destacado nas notas fiscais de venda não integram a base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS, independentemente da pessoa jurídica ter protocolado a ação ou não. E com relação às receitas que foram auferidas antes de 15 de março, né, até a data de 15 de março, o valor destacado nas notas fiscais de venda, eles não integram a base de cálculo, né, exclusivamente se a pessoa houver protocolado uma ação judicial até a data de 15 de março. Tá? O manual ele traz também aqui algum exemplo, né? Nós não vamos aprofundar muito na questão ali do preenchimento do EFD contribuições, aqui é mais a título de exemplificação. Né? Conhecimento, né, mano? Exato, aqui é mais a título de conhecimento, né? Ou que se houver um interesse, se pode também criar um evento específico para o EFD contribuições, né? Mas o manual ele traz ali detalhadamente quais são os registros que serão afetados, né, pela questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, aqui alguns exemplos, né, que nós trouxemos aqui. Tem o registro C170, o C175, o C181 e o C185. Obviamente que tem outros, né, tem registro do bloco D, do bloco F também, que serão afetados, né. O manual ele traz bem esse detalhamento. Tá? E a seção de número 12, né, que ela traz justamente em relação à operacionalização dos ajustes de exclusão do ICMS da base de cálculo. Né? Então, caso a pessoa jurídica ela ainda não tenha efetuado ajustes de base de cálculo com exclusão da parcela do ICMS destacada no documento fiscal, estes ajustes deverão ser efetuados mediante a transmissão do EFD contribuição original com seus devidos ajustes, caso não tenha efetuado a transmissão referente ao período, ou, né, a retificação da escrituração que originalmente havia sido transmitida. Né? Então, aqui a gente entra até na questão da via administrativa. Eu acho que a Valéria tinha perguntado antes, né, Eduardo? Isso, exatamente. Então, aqui tem justamente essa questão, né? Aqui no próprio manual, a Receita ela já frisa que tem que haver a retificação da escrituração que havia sido entregue no período anterior. E um detalhe muito importante, tá, pessoal? A retificação ela tem que ser de cada EFD, né? O EFD Contribuições ele é mensal. Então, se eu vou buscar um valor que eu recolhia maior lá de 2017, então eu tenho que pegar justamente a declaração daquele mês e retificá-la. E o valor do mês seguinte também da mesma forma. Então a retificação ela é individual, tá? Até a própria Receita ela chama essa atenção aqui na sua atualização, né? Ela cita aqui, ó, caso a pessoa jurídica vá proceder aos ajustes da base de cálculo das contribuições referente ao período de março de 2017 a maio de 2021, por exemplo, né? E já tenha transmitido o seu EFD contribuições, sem efetuar a respectiva exclusão do ICMS, ela deverá proceder ao ajuste mediante a retificação de cada uma das EFDs contribuições do período. Né? Ou seja, se tu tiver 12 EFDs contribuições para retificar, tu tem que entrar uma a uma e fazer a retificação uma a uma. Tá? É bem trabalhoso, né, Eduardo? É bem trabalhoso. Quem ingressou com ação judicial, esse trabalho já não terá. Né? Aqui é mais a questão de nível administrativo mesmo. Né? Então, por isso que tem que ponderar. Bom, eu vou pela via administrativa, mas eu vou ter um trabalho operacional maior, eu vou pela via judicial. Aí é uma decisão ali que tem que ser tomada em conjunto, né? Entre no momento em que for prestado esse serviço e o dono da empresa. Né? O que é importante aqui é a transparência, né? É preciso ponderar, né, o que ocorrerá em cada situação, né, para que o empresário ele possa avaliar. Não, para mim é mais interessante ir por este caminho. Não, para mim é mais interessante ir pelo outro.
Tá? Independente da forma, tu tem que deixar bem demonstradas as bases de cálculo e os efeitos, né? Exatamente, exatamente. Tem que se fazer todo o levantamento das bases de cálculo, mensurar os valores que serão recuperados. Porque certamente o auditor vai pedir. No caso do auditor, né? agora a gente vai entrar justamente aqui, né? Saindo um pouquinho do lado do empresário ali, da empresa que está buscando esse crédito, né? E comentando aqui para o lado do auditor, né? Que aqui no evento nós temos colegas auditores, né? Então, até por isso que a gente também, além do lado do empresário, de quem está buscando essa exclusão ali, essa recuperação dos valores, né? Do PIS e da COFINS, a gente também está aproveitando o evento aqui para já explanar a respeito da circular que o Ibracon emitiu ontem, que saiu do forno aqui praticamente, essa circular, né? Então, aqui é um detalhe bem importante, né, para contadores e para auditores, né, porque essa circular ela tá trazendo justamente orientações em relação a como que a empresa que ingressou com uma ação judicial, de que forma que ela está apresentando isso nas suas demonstrações, né? Então, é bastante importante, né, para os auditores aqui que forem realizar suas auditorias ou para as empresas que ainda não, né, não fecharam a demonstração de 2020 e o auditor vai auditar, ou para os trabalhos que estão ocorrendo agora, que visam a auditoria ali do intermediária da database de 30 de junho de 2021. Então, essa circular está buscando justamente apresentar essas orientações para que os auditores eles se atentem de que forma que está sendo apresentado, né? Então, nós destacamos aqui alguns dos principais tópicos que essa circular ela traz, né? Que é justamente essas orientações aqui para os auditores, né? Então, como é que a empresa está divulgando essa informação em nota explicativa, né? Para que os usuários consigam conhecer tempestivamente aqui qualquer informação, qualquer novo fato relevante a respeito de decisão do STF, né? E os impactos que isso pode gerar na empresa que ingressou com uma ação, né? Para as demonstrações contábeis do exercício fim de 31 de dezembro de 2020, que ainda não foram encerradas, os auditores têm que observar o tratamento dado pela administração em relação ao tema, né? Também observar o entendimento dessa informação no que tange a aplicação do CPC 24, que trata sobre eventos subsequentes, né? Normalmente, fatos novos que confirmem a existência de um ativo em data posterior ao encerramento do exercício não geram efeitos retroativos às demonstrações contábeis, né? Com relação a demonstrações intermediárias de 30 de junho de 2021, ainda que a mensuração do crédito ele possa se concretizar entre a data final do período a que se refere as demonstrações e a data no qual é autorizada a emissão dessas demonstrações contábeis, uma vez que as condições para o reconhecimento do ativo já existam na data final do período, tal fato não é um evento subsequente, mas é um evento do próprio período, né, do exercício que tem que ser considerado nas demonstrações. Então, é bastante importante o auditor, né, que estiver auditando uma empresa no qual esteja pleiteando ali na recuperação de PIS e COFINS, né, por conta dessa tese denominada ali como a tese do século, né, ele tem que se atentar como é que estão sendo apresentadas essas informações, né. Então, verifiquem se a empresa ingressou com uma ação, solicitem o processo, examinem o processo, verifiquem o que tem de montante mensurado, conversem para verificar... Qual o estágio que está esse processo, exatamente, né, porque para poder reconhecer, tu tem que ter o trânsito em julgado dessa ação, né? Exatamente. Para poder reconhecer, tem que ter o trânsito em julgado. E a Rosângela fez uma colocação muito importante aqui, né? Porque até já puxando o exemplo, obviamente que não vamos informar aqui com a empresa por questões de sigilo, mas nós já tivemos um caso, né, aqui dentro da empresa que, infelizmente, a gente, né, teve que emitir um relatório de opinião com ressalvo, porque a empresa ela reconheceu no seu ativo
o valor do crédito que ela estava buscando na justiça antes do processo ter sido transitado em julgado, que pela norma contábil não é permitido. Então, ela tinha um ativo superavaliado por conta desse processo, né? Então, é bastante importante, né, que os auditores se atentem a essas questões, né? Por exemplo, aqui eu vou levantar aqui antes que me perguntem, né, eu vou levantar aqui um questionamento, né, e eu queria ver qual que é a opinião de vocês, tá? Se porventura a empresa ela vem aqui e ganha o processo, tá? Como é que vocês acham que tem que fazer a contabilização desse processo? Contabiliza como ajuste de exercício anterior? Não contabiliza? Né? Quem quer dar uma opinião a respeito aqui? Podem se manifestar ali no chat, por favor. O pessoal está tímido, Eduardo. Que seja ajuste. Valéria, vamos ver quem dá mais. Valéria acha que é ajuste de exercícios anteriores. Alguém tem uma opinião diferente? Por enquanto a Valéria. Então, Valéria. Acho que o pessoal tá tímido. Tá tímido. Então, Eduardo. É ajuste ou não é ajuste? É ajuste ou não é ajuste? A pergunta aí então, pessoal, assim, aqui bastante cuidado, tá? Tanto contadores, quando forem contabilizar ali os seus né, o crédito obtido, né? Dos clientes, né? E dos seus clientes, exato. E a equipe de auditores também, quando for examinar esse tipo de informação, tá? O que a gente tem que ter em mente ali é que, para ser considerado como ajuste de exercícios anteriores, existem duas premissas básicas. E são perguntas que a gente tem que fazer justamente para definir essa contabilização, tá? Em primeiro lugar, essa contabilização ela é oriunda de um erro, né? Em segundo lugar, essa contabilização ela é oriunda por conta de alguma alteração de normativo contábil. No caso da tese aqui do ICMS, tá? No momento em que a pessoa obtiver ali os créditos do transitado em julgado do seu processo, ele não caracteriza nem como um erro e nem como um ajuste de normativo contábil, né? Porque na época, quando a pessoa jurídica apurava os seus tributos, né, não havia ainda essa definição. Então, ela apurava com base no regramento, nas legislações que eram pertinentes na época. Então, ele é um evento atual, né? O momento exercício. É do exercício, exatamente. O ganho que tu está obtendo, ele é do exercício. Né? Então, por isso que a gente não pode considerar ele como um ajuste de exercícios anteriores. Aqui, a título de conhecimento, né, quais são os impactos financeiros que essa tese ela acabou trazendo, tá? E não é à toa que ela foi denominada, então, como a tese do século. Tá? Quando saiu as decisões, a decisão ali do Supremo, algumas estimativas elas foram criadas, né, justamente para tentar mensurar quais seriam os impactos dessas decisões. E o governo ele acabou estimando ali uma perda média de arrecadação
em torno de 64 bilhões, né? Imagina só o impacto nas contas do governo isso. Aqui, eu particularmente, né, foi uma informação que o governo ele divulgou na época, lá em maio, tá? Mas ele foi um valor mensurado que eu, particularmente, eu discordo que o governo considere isso como uma perda, porque ele não era para ser um valor esperado pelo governo, né? Não é à toa que a tese saiu aí, no qual considera que o ICMS ele não tem que ser considerado na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então ele não é uma perda. Na verdade, esse dinheiro nunca deveria ter pertencido ao governo, né? Mas foi um valor aqui que foi estimado para apresentar os impactos ao cofre público, né, que a tese ela trouxe. Uma empresa aqui, a Uzi Minas, ela teve um efeito positivo de 2,4 bilhões, né, com essa decisão do Supremo em relação ao PIS e a COFINS. Então, imagina, uma empresa só, ela teve uma recuperação de 2,4 bilhões, né? Em tempos de pandemia, isso aqui é maravilhoso para uma empresa. E o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, né, ele fez uma estimativa em que, por conta dessa tese, né, as empresas elas conseguirão recuperar em créditos fiscais em torno de 358 bilhões, né? Então, o impacto financeiro dela é tão relevante que não é à toa que ela foi denominada como a tese do século. E desses 358 milhões, né, existe uma estimativa onde a maior parte desse valor ele ainda não tenha, né, em torno de 264 bilhões, ele ainda não tenha sido usado pelas empresas, né, e em torno de 56 bilhões serão utilizados para quitar tributos federais correntes ainda dentro deste ano. E em torno de 69 bilhões serão utilizados em compensações para o exercício seguinte. Então, isso aqui também para um fluxo de caixa de uma empresa que está se recuperando pelos efeitos da pandemia, né, conseguir compensar ali os seus tributos com base no que tu conseguiu recuperar agora recentemente com base nessas decisões, né, isso aqui também possivelmente que venha a dar um bom fôlego no fluxo de caixa das empresas, né? Ah, sim, né, para quem tem essa... vai ajudar aí nesse momento, né, que foi difícil para muitos, né? Exatamente, muitas empresas fecharam, outras estão se reerguendo. Estão se recuperando, né, então... E é uma luz, né, do mundo. Exatamente. Mas quais foram, então, as empresas beneficiadas aqui com essa tese, tá, pessoal? Contribuintes, né, obviamente, contribuintes do ICMS, tá? Infelizmente, exceto as empresas optantes pelo Simples, né, até por conta da forma que o tributo do Simples ele é calculado, né, com base na tabela da legislação vigente. As empresas contribuintes do PIS e da COFINS pelo regime de cumulatividade, né, são empresas beneficiadas, né, desde que contribuintes do ICMS, obviamente. E as empresas contribuintes do PIS e da COFINS pelo regime de não cumulatividade, também, né, desde que contribuintes do ICMS, obviamente. Tá? Aqui, para facilitar na explicação, eu estou trazendo aqui como regime de cumulatividade, regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Geralmente a gente faz aqui uma correlação que o regime de cumulatividade, ele geralmente está vinculado a empresas do lucro presumido, e o regime de não cumulatividade, ele geralmente está vinculado a empresas do lucro real. Mas como existem as exceções, que o artigo 10 da Lei 10.833 ele nos traz, né, onde tem empresas do lucro real que obrigatoriamente devem manter ali a apuração do seu PIS e da COFINS pelo regime de cumulatividade. Então, para facilitar aqui na explanação, eu faço mais menção ao regime de cumulatividade e ao regime de não
e ao regime de não cumulatividade. Tá? E justamente para a questão da exclusão, né, da base de cálculo, até para mensuração de valores, é importante nós termos essa definição em qual regime a nossa empresa ela está, justamente para poder fazer os devidos cálculos, né? Já que no regime de cumulatividade nós temos uma determinada alíquota para o PIS e para a COFINS, e no regime de não cumulatividade, né, nós temos uma outra alíquota aplicável ao PIS e à COFINS. Tá? Então é bastante importante nós sabermos fazer essa distinção, né, dentro da empresa que nós estamos visando apurar e levantar esses créditos tributários oriundos da tese do século, né? Porque em questão de cálculo, ele é relativamente simples. Como é que a gente consegue chegar ao valor ali da base, né? Nós vamos ter ali um caso hipotético, tá? Um exemplo de uma nota fiscal, tá? Vamos supor R$5.000, onde na alíquota do Estado seja um ICMS de 17%, né? Então, o ICMS que vai ser destacado na nota vai ser o R$850, né? Então, para chegarmos ali à base de cálculo do PIS e da COFINS, né, nós temos que reduzir ali o valor do ICMS destacado na nota e assim chegaremos à base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, né, basta aplicarmos ali as alíquotas correspondentes conforme o seu regime de tributação. Tá? Então, é bastante importante essa distinção para que possamos levantar o valor corretamente, apurar o valor corretamente, né, conforme o formato da empresa que visa recuperar esses valores. Tá? E daqui para frente também, né? Bom, eu levantei o crédito, né? Eu tive meu trânsito em julgado, né? De que forma agora que eu posso utilizar esse crédito, tá? Bom, o crédito ele pode ser utilizado ali, né? O valor do PIS e da COFINS recolhido é maior, ele pode ser utilizado com outros tributos federais, né? Imposto de renda, contribuição social, né? Por conta do E-Social, agora existe uma questão que ela é denominada como compensação cruzada também, né? No qual tu pode também compensar com tributos federais previdenciários, né, desde que a empresa esteja no E-Social. Mas é bastante importante aqui, tá, que o tributo, os valores que venham a ser recuperados, eles não podem, tá, serem utilizados para compensar outros débitos que são ou oriundos de parcelamento ou débitos oriundos de estimativas mensais. Tá? Então, segue as regras de compensação já existente para outros tributos que tu tenha recolhido a maior, ou as mesmas regras da Receita Federal. Isso, exatamente. Em questão de compensação, seguem as regras normais que já existem, que já são praticadas. Que já... Bom, então, estamos aqui nos aproximando do final, né? Acho que dentro do cronograma previsto. Dentro do cronograma, Então, algumas considerações finais em relação à tese, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Esse ano de 2021, né, as empresas foram agraciadas porque a decisão do STF, o parecer da Procuradoria, ela trouxe uma maior segurança jurídica para as empresas, né? Então, esse ano aqui, ele praticamente vai ficar como um marco histórico, né, nessas questões tributárias, né? Porque ele foi um julgamento de um tema extremamente relevante que já vinha sendo debatido há muitos anos, né, na Justiça. Bom, e eu que não entrei com alguma ação, né, o que eu devo fazer agora, né? Eu devo entrar com uma ação, eu devo recuperar administrativamente, aí é o que a gente até
havia antecipado, né? Vai depender ali da sua estratégia. Da estratégia da empresa, né, Eduardo? Da estratégia da empresa, exatamente. Vale a pena, né? O que é mais vantajoso para a empresa no momento, qual a situação que ela está passando, né? Eu acho que... Exatamente, qual a sua situação, né? Tu tem um perfil, digamos assim, mais conservador, então quer tentar ingressar com ação judicial e esperar um pouco, tu já tem um perfil mais imediatista, quer tentar por via administrativa, por vias administrativas, né? Mesmo que a única atualização por parte da Receita Federal apenas tenha sido manual, ainda não fez nenhuma publicação de instrução normativa ou revogando a 1911, né? Se tu entrar por via administrativa, tu tem a possibilidade ali de uma receita financeira por conta da atualização da Selic, né? O que talvez essa receita financeira ainda está sendo debatida ali por questões, porque a Receita Federal entende que tenha que tributar essa receita financeira ali no imposto de renda e na contribuição, embora ainda existam teses ali que quem está buscando isso via judicial entra com uma tese dizendo que não, essa receita financeira não tem que ser tributada porque ela não é ganho patrimonial, mas sim ela é apenas uma atualização do valor que ficou parado. Exatamente. Exatamente. Então vai definir muito da estratégia ali de cada empresa, do perfil de cada empresário, né? E essa tese ela foi tão relevante que ela acabou criando que, né, os tributaristas chamam como teses filhotes, né? Por exemplo, uma das questões que eu particularmente eu vejo que tem se movimentado cada vez mais é que, com base nessa tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma outra tese ela tem ganhado cada vez mais força, né? Que é agora a exclusão do ISS-QN da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E até recentemente teve também uma decisão que foi na 27ª Vara do Distrito Federal, onde um juiz ele declarou a inconstitucionalidade do ISS-QN da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então aqui até uma outra situação que você pode até abordar num outro evento em relação de todas as teses filhotes que essa tese do século ela acabou gerando, né? Então, né, vejam vocês, né, como foi relevante essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Além do benefício que ela agora trouxe para as empresas que têm uma segurança maior, que já estão buscando a recuperação desses valores, existem outras teses que ainda podem acabar surgindo e contribuir. Tem precedente para outros impostos, né? Para outras teses. Exatamente, né? Exatamente. Que tem a mesma finalidade, né? Exatamente. É uma maré bastante favorável. Já li alguns artigos a respeito dessa questão do ISS, eu acho que é o próximo que vai entrar em julgamento, né? Exatamente. Do que eu tenho acompanhado, ele tem ganhado uma força com, né? Com uma certa velocidade que agora é questão de tempo. Alguém vai ter que se manifestar em um momento a respeito. Exatamente. Isso, então, a princípio era isso, né, que nós gostaríamos aqui de trazer para vocês aqui de informações, né? Espero que tenha contribuído, né? Novamente agradeço aqui pela atenção de todos que despenderam o seu tempo aqui para nos ouvir, né? Nós estamos aqui à disposição para contribuir aqui da melhor forma possível em relação a orientações, serviços técnicos relacionados, né? E novamente aqui muito obrigado aqui a todos, né? Obrigado novamente, Rosângela, eu que agradeço, Eduardo, por compartilhar conosco o teu conhecimento, né? E estamos à disposição, né? Quem quiser nos contatar também, né? Nos encontra facilmente no LinkedIn, pode nos adicionar, né? E também a Russell Bedford Brasil.
no Instagram, então a gente está sempre com novidades, sempre com assuntos que estão sendo discutidos, então sigam lá nos sigam no Instagram, no LinkedIn, que vocês vão estar sempre bem atualizados. Obrigada a todos, boa noite. Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui no finalzinho para pedir, Eduardo, tu pode parar de fazer compartilhamento da tua tela, por favor? Agora a gente vai fazer aquele printzinho da tela. Esse print de tela vai ser postado nas redes sociais da Russell. Quem quiser aparecer, agora é o momento de abrir a câmera. Aí, vamos lá. 1, 2, 3, sorrindo para a câmera. Aí, perfeito. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.